Se você fechar os olhos agora e tentar imaginar um homem das cavernas, o que aparece na sua cabeça? Talvez um sujeito desgrenhado, pele coberta por pele de animal, um porrete na mão e uma expressão de quem mal sabe o que está fazendo. Essa imagem é tão comum que virou padrão em desenhos animados, memes, filmes e até brinquedos. Mas e se eu te dissesse que 90% do que você acredita sobre eles está completamente errado? Que essa figura caricata não passa de um mal-entendido que a história ajudou a espalhar. A verdade sobre os homens das cavernas é muito mais fascinante e surpreendente do que qualquer filme de Hollywood jamais mostrou. Eles não conviviam com dinossauros, não viviam batendo pedra o dia inteiro, nem passavam o tempo arrastando mulheres pelo cabelo. Na verdade, esses seres humanos antigos já dominavam técnicas complexas de caça, tinham formas de organização social e, acredite, até senso artístico e espiritual. As cavernas, inclusive, nem eram o lar principal deles, eram apenas um refúgio estratégico ou um lugar de encontro para rituais importantes. Prepare-se para mergulhar num mundo onde a sobrevivência exigia engenhosidade, cooperação e sensibilidade. Um mundo onde a pedra não era só uma arma, mas uma ferramenta de criatividade. Quer saber como isso aconteceu? Mas antes, dá aquela força pra gente, curte o vídeo, compartilhe com quem você acha que vai gostar desse conteúdo e siga o canal. Isso ajuda muito a gente a continuar produzindo vídeos como esse para você. Bom, vamos lá! Já imaginou como era um dia comum há 40 mil anos atrás? Como alguém acordava, o que comia, onde ia, com quem falava e o que fazia quando o sol se punha? A ideia de uma rotina pré-histórica pode parecer distante demais, quase inatingível. Mas os vestígios deixados em cavernas, campos de caça e objetos preservados ao longo de milênios revelam um cotidiano cheio de dinamismo e organização. E até beleza. Nada daquele cenário cinzento e caótico que tantos imaginam. Pela manhã, grupos inteiros saíam para caçar e coletar, dividindo suas tarefas com surpreendente equilíbrio. Não era uma sociedade de homens caçadores e mulheres passivas. As evidências sugerem que ambos os sexos participavam ativamente da sobrevivência, seja rastreando presas, cuidando das crianças ou procurando raízes, frutas e até insetos nutritivos. As ferramentas usadas nessas atividades, como pontas de lança e raspadores, eram produzidas com uma tecnologia conhecida como lítica, o domínio ancestral de moldar pedras com precisão. E elas não eram simples improvisos, viu? Havia métodos, escolha e até especialização. Esses grupos viviam em constante movimento. Eram nômades, sim, mas não errantes. Seguiam os ciclos da natureza, os fluxos migratórios dos animais e a disponibilidade de recursos. A comunidade era o centro de tudo. Dormiam juntos, comiam juntos, contavam histórias juntos e enfrentavam o mundo como um coletivo. Você consegue imaginar viver assim todos os dias, cercado apenas pelo som do vento, pela crepitar do fogo e pelas vozes daqueles que partiam da mesma luta por existir? Você já tentou acender uma fogueira sem fósforo, sem isqueiro, sem nada além de pedras e gravetos secos? Agora imagine fazer isso todos os dias, no frio, na chuva, com fome e ainda cuidar da segurança do grupo. Os humanos pré-históricos dominavam desafios que hoje nos paralisariam e não faziam isso por sorte não, viu? Ou instinto cego. Eles criavam, testavam, ensinavam com uma inteligência refinada que a ciência só começou a entender recentemente. As cavernas de Altamira, na Espanha, os Blombos, na África do Sul, revelaram algo extraordinário. Não eram apenas abrigos, eram galerias de arte. Nas paredes, formas, cores e cenas retratadas com precisão e simbolismo. Aquelas figuras não serviam apenas para decorar, representavam rituais, mitos, ensinamentos, tudo transmitido de geração em geração por meio da fala, da escuta e da lembrança. Imagine um povo sem escrita,
mas com memória viva, onde o saber era passado ao redor da fogueira por meio de histórias que formavam identidade e sabedoria. Essas pessoas inventaram linguagens, criaram símbolos, ritualizaram a morte e interpretaram o céu noturno com espanto e reverência. Em um mundo sem Google, sem manual, sem referência, eles deram os primeiros passos rumo ao que hoje chamamos de cultura. E talvez, ao contemplar a arte deixada por eles, você perceba, não eram seres primitivos, eram visionários. Como é possível que, mesmo com tão pouco, tenham alcançado tanto? Será que as crianças da pré-história apenas corriam descalça pelas florestas, livres de responsabilidade, ou já carregavam o peso e o privilégio de pertencer à tribo? A infância naquela época era tudo menos irrelevante. Crescer entre os homens das cavernas era mergulhar desde cedo num mundo onde cada gesto contava. Não havia escola formal, nem cadernos ou provas, mas o aprendizado era intenso, contínuo e profundamente vital. Os pequenos aprendiam observando como os adultos moldavam as pedras, como escolhiam a madeira certa, como se moviam em silêncio na floresta para não espantar a presa. Aprendiam e escutavam histórias contadas ao redor do fogo. Histórias que ensinavam a respeitar os animais, a entender os ciclos da lua, a não repetir os erros do passado. Os rituais não eram segredos dos mais velhos. As crianças participavam, viam, sentiam e assim se integravam ao coletivo, ganhando seu lugar. E quando brincavam, essas brincadeiras não eram só diversão, elas treinavam o corpo e a mente para os desafios da vida adulta. Imitavam caçadores, imitavam coletores, ensaiavam fugas de predadores ou danças tribais. Tudo era jogo, mas tudo também era preparação. Ao entender isso, a pergunta muda. Será que éramos mais livres naquela infância ancestral? Ou somos agora cercados de telas, mas cada vez mais distantes da natureza e da tribo? Como sobreviver no mundo sem teto, sem lojas, sem roupas, sem aquecimento central ou supermercado a poucos quarteirões da distância? Os humanos pré-históricos não apenas sobreviveram, eles prosperaram nos ambientes mais hostis que se pode imaginar. Neve, deserto, floresta úmida, savana seca. A cada desafio eles respondiam com algo que hoje nos falta em abundância: adaptação. Observavam, aprendiam, modificavam e seguiam em frente. Sem tecidos, criavam vestes com peles costuradas com agulhas feitas de osso, usavam folhas para isolamento térmico, pedras com lâminas, galhos como suporte estrutural para abrigos provisórios. Cada região pedia uma solução diferente e o cérebro humano respondia com criatividade. Eles sabiam onde o vento soprava mais forte, onde haviam água escondida sob a terra, que raízes eram comestíveis e quais matavam em silêncio. O território era lido como um livro vivo e memorizado por completo. As rotas migratórias seguiam os ciclos da natureza. Eles sabiam quando era hora de partir e para onde. Criavam verdadeiros mapas mentais guiados por estrelas, montanhas, cheiros, sons e pegadas. Não deixavam rastros desnecessários, não desperdiçavam. E talvez, olhando para a forma como lidavam com o ambiente, a pergunta mais incômoda não seja como eles faziam, mas sim, será que ainda sabemos viver fora do concreto? Você acha que o churrasco era rotina na pré-história? Que os homens da caverna passavam dias caçando mamutes e assando bifes em volta do fogo? Pois saiba, essa é mais uma fantasia que a realidade faz questão de desmontar. A carne era valiosa, mas rara. Caçar exigia energia, tempo, risco. E os acertos não vinham todos os dias. O que garantia a sobrevivência mesmo era o que se encontrava ao alcance dos olhos e das mãos. Raízes, fruta, ovos de aves, sementes e folhas. E sim, larvas também.
A alimentação na pré-história era extremamente variada, mas sempre dependente da estação e da região. Em tempos de escassez, até o que hoje achamos nojento podia ser crucial. Insetos ricos em proteína, brotos de vegetais selvagens, pequenos crustáceos de rios, tudo entrava no cardápio. E o mais interessante, eles sabiam diferenciar o que alimentava do que envenenava. O paladar era adaptado e o olfato um aliado vital. Havia técnicas rudimentares de preparo. Raízes amargas eram deixadas de molho por horas para perder a toxina. Alimentos mais duros eram triturados entre pedras. Alguns grupos já dominavam formas simples de cocção. Pedras aquecidas, enterradas com folhas úmidas para cozinhar lentamente. Nada gourmet, mas cheio de engenhosidade. Imagina viver assim? Comer o que a terra oferece, dias após dia, com olhos atentos e paladar treinado. Será que conseguiríamos fazer isso hoje? Você já parou para pensar que a ciência pode ter começado com eles? Não em laboratórios modernos, nem em jalecos brancos, mas com as mãos sujas de terra, olhos atentos e um cérebro inquieto diante do desconhecido. Os homens e mulheres da pré-história foram os primeiros a observar padrões, testar hipóteses e aplicar descobertas na prática. Pode parecer exagero, mas a essência da ciência estava lá, viva, bem antes da palavra ciência sequer existir. Como eles sabiam que certas pedras cortavam melhor que outras? Que uma árvore dava frutos doces e outra podia matar? Que aquecer uma raiz tornava ela mais fácil de comer? Ou de misturar um pó em uma rocha com gordura produzia uma tinta duradoura? Não era mágica, era tentativa e erro. Era comparação, era registro mental. Eles notavam o voo dos pássaros, os rastros do chão úmido, a direção do vento antes da chuva, sabiam que certos animais apareciam apenas em determinadas luas, ou que um som da floresta podia significar a aproximação de predadores. As ferramentas que criavam não eram aleatórias, eram fruto de escolhas técnicas. A pintura nas cavernas não era só arte, era química. A caça não era só instinto, era cálculo. A fogueira não era só calor, era manipulação controlada de energia. O que temos hoje em nossos laboratórios pode até ser mais sofisticado, mas nasceu ali, entre pedras, ossos e faíscas. E talvez, olhando para trás, a gente perceba que os primeiros cientistas não buscavam prêmios ou publicações, buscavam apenas sobreviver. Porque até hoje achamos que os homens das cavernas eram sujos, burros, selvagens e brutais? Talvez porque crescemos ouvindo isso, vimos em desenhos como os Flintstones, em filmes onde personagens grunhiam, batiam com porretes e arrastavam as mulheres pelos cabelos. E assim, aos poucos, a ficção virou crença. E a realidade se perdeu num mar de estereótipos que ainda resistem. Mas a arqueologia vem com seu pincel e lupa. Mostra que muita coisa aí está completamente errada. Primeiro, dinossauros e humanos nunca coexistiram. Quando o primeiro Homo sapiens surgiu, os dinossauros já estavam extintos há mais de 60 milhões de anos. Segundo, as cavernas não eram moradia principal. Eram abrigos temporários, pontos de encontro, locais de cerimônia. E terceiro, aquela ideia que eles viviam se matando em duelos sangrentos está mais ligada ao nosso imaginário moderno do que à realidade pré-histórica. Sim, haviam conflitos, mas também havia cooperação, empatia e cuidado com os doentes e idosos, como mostram esqueletos com fraturas curadas. O Clube da Luta pré-histórico é uma invenção confortável para quem prefere ver o passado como algo primitivo, justificando a violência do presente. Mas a verdade é que esses povos tinham regras, vínculos e até sinais de organização simbólica. Por que temos tanto apego a essas versões erradas? Talvez porque elas nos fazem sentir mais evoluídos. Mas se a verdadeira evolução estiver justamente em rever o passado com mais humildade. O que podemos aprender com quem viveu sem internet, sem luz,
sem reladeira, mas em comunidade. Num tempo em que a sobrevivência dependia do outro e não de um clique, onde o silêncio da noite era preenchido com histórias e o alimento era dividido, não estocado. Talvez sejamos nós que, em meio a tanta tecnologia, tenhamos esquecido o essencial: o ritmo da natureza, a escuta profunda, o valor do grupo. Eles sabiam parar, sabiam quando andar, quando ficar, quando observar. Não viviam em guerra com o tempo, viviam com o tempo. Cada gesto, cada objeto, cada símbolo deixado nas paredes das cavernas carregava um sentido. E mesmo sem palavras escritas, eles nos falaram de coragem, de beleza, de pertencimento. A ciência moderna ainda tenta decifrar tudo isso. Mas talvez a mensagem mais importante esteja justamente nas entrelinhas. Desacelere, ouça, reaprenda a se conectar. Então, da próxima vez que alguém rir ao ouvir a expressão Homem das Cavernas, lembre-se, ele pode ter sido muito mais sábio do que a gente imagina. Gostou do vídeo? Curte, compartilhe com quem você acha que vai gostar desse conteúdo e comenta aqui embaixo o que mais te surpreendeu nessa história. Será que a gente subestima demais os nostos ancestrais? Até o próximo.